Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o GGRC que concluiu compras aí de 9, acho que foram 9 imóveis se eu não me engano, recursos da emissão, distribuiu cota a rodo. Um monte de compra foi feito com cotas, né? Então tem muito fundo aí hoje com cotas, né? Algumas negociações questionáveis por parte dos compradores que eu já analisei com vocês. Vou mostrar no resumo, né? Mas basicamente cada uma das compras eu já analisei a fundo para vocês, mas é importante a gente mostrar. Mas vamos lá, mais um mês aí acompanhando o GGRC, relatório agora de outubro de 24, aqui o início, né? Aqui nada de novo, vamos passar aqui que eu quero entrar. O que importa na verdade é como o fundo vai ficar. E aqui, pessoal, mais um ponto importante que é sempre esses movimentos de compras, né, que os fundos têm, alguns fundos vêm fazendo, BTLG, GGRC, HGRU. A gente tem que esperar um pouco, embora o relatório do HGRU ficou muito bom, eu não sei se esse vídeo está sendo antes ou depois do HGRU, mas o relatório ficou muito bom explicando o guidance, né, como que vai ficar. Mas assim, via de regra, essas grandes compras, esses grandes movimentos, a gente tem que esperar uns 3, 4 meses aí para poder ver como é que vai ser a acomodação desse novo portfólio, a questão do rendimento. Então não dá para a gente ficar... Obviamente a gente vai elucubrando, a gente vai pensando algumas coisas, a gente vai imaginando, mas a gente tem que esperar. Mas vamos lá, então o fundo pagou os 10 centavos, que é o que eles tinham comentado que iriam manter os 10 centavos até o final do ano. A base de investidores chegou a 138 mil cotistas. Aqui sobre... Aqui é por causa de mercado, não preciso falar, porque vocês já estão carecas aí. Entre outubro e início de novembro foram anunciadas as conclusões de novos ativos imobiliários, além da reforma do imóvel locado para Todimo, né? Todimo. Então, sobre a emissão, já vou falar sobre as compras, né? Foi perfeito, né? Perfeito não, né? Perfazendo um montante de 405 milhões de reais. A emissão foi um sucesso. É porque também pagou muita coisa com cota, né? E aqui sobre a compra tem os 3 fatos relevantes que eu vou falar para vocês aqui. Aquisição de 9 ativos imobiliários avaliados em 400 milhões de reais. O fundo concluiu negócios que estavam em andamento, o BTL com o BTLG, com a SNLG, com a LZR. Essas transações envolveram pagamento por uma parte por cotas, outra parte de assunção de CRIs e a menor parte em dinheiro com prazo de liquidação de 12 meses. Por isso que eu volto a falar que as compras para o GGRC foram boas, porque ele usou muito pouco caixa, ele se utilizou da questão das cotas, né? Mas vamos lá, primeiro, vamos falar sobre a confirmação da compra dos imóveis do LZR, do imóvel do LZR, né? Que já foi, quando nessa data foram pagas as parcelas A e B do preço, nos termos do fato relevante, que a gente já analisou, inclusive no vídeo do LZR, que agora eu não lembro qual é o imóvel, tem aqui falando qual é o imóvel do LZR. É o Aptiv, né? O Aptiv. No vídeo do LZR eu até cheguei a comentar que pro LZR foi uma boa venda em termos do imóvel que ele vendeu com um contrato curto, né? Lembra do prazo curto? Mas assim, a questão é receber do jeito que o LZR recebeu em cotas a valor patrimonial, com cota a mercado abaixo do valor patrimonial. Então, em tese, ele recebeu menos do que se colocou no fato relevante. Para o GGRC, é um imóvel que está bem alinhado com o portfólio. Então, para o GGRC, para mim, a compra foi boa, tá? Os compras dos imóveis do BTLG. Os 2 imóveis, teve um em Campinas e um lá na Bahia. 57 milhões, sendo 27 milhões pagos em cotas, 15 milhões vão ser pagos até em dinheiro, né, até 15 de junho de 25, e os outros 15 milhões em 15 de dezembro de 25. Ou seja, é um seller finance também, onde o fundo começa já a receber os aluguéis sem ter pago tudo. E aqui falando que o imóvel 1 é locado para Air Liquid e para o imóvel 2 a 1000 estruturas de engenharia. Assim, o que eu falo, eles falam da questão dos aluguéis, né, que vai dar pouca coisa, né, 0,04 centavos por cota, mas obviamente está aumentando o rendimento do fundo, cap rate interessante para o primeiro ano, obviamente por causa de ser uma operação seller finance. Aqui o imóvel 1 da Air Liquid, né, e aqui o imóvel 2, que é o imóvel cadê? Esqueci o nome. Da Mills. E aí, pessoal, assim, em termos de compra, a mesma coisa vale para a compra do ALZR, que na minha visão é o seguinte, pro GGRC,
esses imóveis, eles estão muito mais alinhados com o portfólio do GGRC do que do próprio BTLG. Então, assim, para mim fez total sentido essa compra para o GGRC. Já para o BTLG, como eu falei, eles não, assim, para o BTLG, esses imóveis em tese não fazem muito parte da estrutura do que de logística do BTLG, né, dessa parte, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o problema que eu vejo também é o pagamento por cotas, né, eu invisto no BTLG, eu não quero ter cotas do GGRC, eu quero ter imóveis logísticos, mas também é uma posição que o fundo vai continuar recebendo rendimentos que o GGRC vem pagando, e a hora que o mercado melhorar, o BTLG ele pode vender as cotas sem problema nenhum. E a última compra que foi aquela compra enrolada pra caramba, que foi a compra dos imóveis do SNLG, né? Se vocês lembram daquele imbróglio de sair 3 informes mensais no mesmo dia, com preço a XP fazendo as besteiras lá na administradora, lembrando que não é a Suno que é a que gera o informe mensal, mas provavelmente é ela que passa as informações. Até então a gente não soube quem foi o verdadeiro responsável, até onde a gente sabe quem é o verdadeiro responsável é a XP por ser administradora. Teve aqueles rolos lá, né, de informação de preço médio errado. Então, as compras dos 5 imóveis, né, lá na verdade são 6 imóveis, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 imóveis. Falando aqui do preço foram descontadas as obrigações. A gente já sabe, eu já analisei essa compra para vocês várias vezes aqui. Então, o pagamento foi 35 milhões, mediante a compensação financeira de crédito, das 44 paga o BTLG, em função dos imóveis que eram do BTLG e foram para o SNLG. Então, assim, eu já destrinchei essas compras para vocês aqui, então, de fato, foi confirmado tudo, né, tá rodando. E assim, na minha visão, como não sou cotista do GGRC, mas tendo uma visão mais holística, olhando por cima, entendo que para o GGRC foi uma boa compra. Foi uma boa compra porque eles não usaram caixa, dinheiro, eles usaram cotas. As cotas foi aquela emissão que foi no patrimonial, porém a cota de mercado estava abaixo, então basicamente foi pagamento com as cotas que o fundo fez de grande parte desses valores. Então eu entendo que foi positivo para o GGRC. Os imóveis, embora principalmente os imóveis do SNLG, eu vejo os imóveis de pior qualidade comparado aqui no cômputo geral. Embora o da Ambev seja bom, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, são imóveis de acordo com o portfólio do GGRC, então não foi nenhuma compra fora. E para os fundos vendedores, no caso do SNLG nem se fala porque não entra na questão, mas sim do BTLG e do ALZR, para mim foram principalmente para o BTLG. Foram imóveis que saíram aí do portfólio que não tinham muita aderência com a questão do portfólio, né? Não tinha muito a ver, né? Então foram boas vendas. O que vai me chamar a atenção, o que me chama a atenção agora, é a quantidade de cotas do GGRC que estão espalhadas no mercado. E são cotas que, ao meu ver, não são cotas de pessoa física que quer levar para a cota para aposentadoria. São cotas que em algum momento elas vão ser desovadas no mercado. Então é isso que a gente tem que ficar atento. A um primeiro sinal de melhora, eu acredito que tanto o BTLG quanto o LZR devem vender cotas do GGRC, sim. Então a gente tem que ficar atento sobre isso, principalmente você cotista do GGRC, né? Inclusive até se você quiser aumentar a posição, embora agora que seja o melhor momento com essas quedas aí, né? Então é só mais uma questão para chamar a atenção que alguma hora essas cotas vão voltar para o mercado. Aqui algumas perguntas e respostas que eles sempre fazem, né? Essa pergunta para mim foi muito interessante. A gestão está satisfeita com as mudanças significativas no portfólio? Era só que faltava falar, não estamos satisfeitos, não gostamos de nada que a gente fez. Pô, também essa pergunta aqui, para mim, não faz o menor sentido. Por isso que tem hora que eu acho, embora já tenham me falado que não, que são perguntas que são feitas nas lives, inclusive, cara, para mim não faz o menor sentido. Para mim foi tipo pergunta, eu fiz o Chaves fazendo para ele mesmo. Como a gestão enxerga o imóvel SNLG Pirituba que está desocupado? Eles falam que apesar de ser o único imóvel vago do fundo, enxergamos como sendo de grande potencial. Obviamente, pessoal, que eles não vão falar, não, é uma porcaria, não vamos conseguir alugar nunca. Tinha que falar como é que tá a estratégia, já tem gente alugando. Bom, mas vamos esperar nos próximos meses.
Como foram pagos os imóveis e como fica a alavancagem do fundo? Essa pergunta é interessante. O portfólio de 9 imóveis adquiridos, avaliado em 400 milhões, aquisições foram realizadas com pagamento relevante por meio de compensação de cotas, assunção do CRIs, do SNLG, que foi o que eu falei para vocês na época, que eu acho que esse foi o grande senão da compra, que foi a assunção dessa dívida, o aumento da alavancagem do GGRC, embora para o tamanho que o fundo ficou hoje, se torna tranquila, né? Não é tão problemática. E o problema é IPCA 7.2, um pouco mais caro do que as dívidas aí que os outros fundos pares têm. E por parte de recurso financeiro, que é muito pouco, 85 milhões aí desembolsados, e nem é desembolsado de uma vez, é até o final do ano. Então, assim, voltando a falar sobre as compras. Foram boas compras para o fundo, assim, não foram aquela, nossa, que compra maravilhosa, mas foram compras boas, né? Até acima da compra ok, que normalmente eu classifico. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que ficar atento com essa quantidade de cotas e esse aumento da alavancagem do GGRC. Falando quais são as perspectivas de aquisições e desenvolvimentos no curto prazo, falando que a movimentação do fundo chamou a atenção do mercado. Baboseira. Bom, aqui o fundo pagando os 10 centavos, né? E lembrando sempre, pessoal, que às vezes as pessoas vão calcular, não pode esquecer nunca que ele tem o pagamento anual da Suzano, né? Que é diluído durante os 12 meses. Aí as pessoas acabam esquecendo disso, né? Desse pagamento da Suzano que é feito uma vez por ano. Bom, aqui a performance do fundo. Aí tem aqui a parte de receita, né, do fundo. Aqui é uma das pontas, eles não incluíram ainda os CRIs que eles assumiram dessa energia. Vamos ver se no mês que vem já fica mais claro. E aqui um ponto que eu acho que seria de sugestão, né, pro GGRC, seria colocar o fluxo de amortização. Seria bacana eles colocarem isso, né? Você, cotista, podia até mandar um e-mail aí para a gestora, né? Sugerindo esse fluxo de amortização. E aqui é um ponto que eu falo, né? Que eles, na minha visão, eles já deveriam ter reduzido esses CIs, principalmente o do Rizobacter, que é IPCA mais 8. Então, e estão colocando mais um IPCA mais 7 aí na carteira. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí do acompanhamento do GGRC. Então até o próximo vídeo e aquele abraço.